Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos o texto de Gilmara Lima chamado Amor, Dádiva. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. O Manancial é um devocional com meditações diárias baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi o texto que nós vamos ler, foi a irmã Gilmara Lima, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, sempre gosto de deixar bem claro que eu não sou uma pessoa leiga, né? Então, eu não sou teóloga, não sou pastora, não sou missionária, eu não sou nada. Sou uma filha de Deus que aprecia ler a palavra e compartilhar com vocês, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco nesse devocional. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu nos esclareça, que nos dês ouvidos de ouvir e uma mente realmente que seja disponível para aprender, nos dê corações ensináveis. É o que a gente precisa, não porque a gente merece, mas a gente pede em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nosso texto bíblico está em Gálatas 5, de 11 a 15. É bem pequeno o texto e nós vamos ler agora, tá bom? É o irmão Paulo falando aos irmãos lá da Galácia, né? Da igreja da Galácia. E ele diz assim: irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continua a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Amor, Dádiva, e o versículo escolhido pela irmã Gilmara Lima é o 14, que diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Bem, então ela comenta aqui duas coisas que eu não li e não assisti, mas talvez os irmãos tenham lido ou assistido. Primeiro, ela fala do livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Ele fala sobre amor, dádiva. Então, ela diz que quando no livro ele fala sobre a caridade, ele faz uma exposição sobre o amor, dádiva. E o amor, dádiva é o quê? O amor de Deus, o amor daquele que doa, o amor doador. E o Senhor é tão bom, que Ele comunica ao ser humano um pouco do seu próprio amor. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos também a ter o amor de Deus em nós. E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, afirma isso em Romanos 5,5, que ele fala: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vou repetir: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Então, irmãos, nós temos que nos lembrar que o amor de Deus é incondicional, não tem condições para nós sermos amados por Deus. Ele nos ama sem qualquer condição, acima de qualquer coisa. É um amor que não tem interesse, é um amor que não age com segundas intenções. Aí ela comenta sobre uma temporada chamada This Is Us. E ela fala que em um dos episódios da última temporada,
um filho conversa com a mãe sobre ela cuidar da irmã idosa e cadeirante com tanta devoção. Eu não assisti a temporada, eu não assisti a série, mas compreendi perfeitamente aqui que está falando de uma cena que o filho deve ter falado assim: nossa mãe, como é que você pode, né, cuidar da tia assim, tão cheia de dedicação, e ela aí velhinha na cadeira de rodas e tal. E a mãe responde que o amor é se entregar sem querer nada em troca. E esse é o tipo de amor que Deus quer da gente. Um amor que doa, mas não tem intenção de receber nada em troca. Então, quando o irmão Paulo repete o mandamento de amarmos o próximo como a gente se ama, ele não está dizendo que a gente deve primeiro amar a gente mesma, para depois amar o outro. Nada disso. Muita gente fala isso: não, primeiro você tem que se amar para depois amar o outro. Não, o irmão Paulo está partindo de qual pressuposto? De que a pessoa que a gente mais ama nesse mundo é a gente mesma, né? Pela gente a gente cuida, a gente não quer que nada de ruim aconteça, porque nós nos amamos, né? E ainda que a gente não goste de uma coisa ou outra na gente, falar: ah, não, eu não gosto da minha teimosia, ou eu não gosto do meu nariz, ou seja lá o que a gente não goste da gente, a gente continua cuidando da gente com todo amor e com todo carinho, né? Por quê? Porque a gente se ama, né? A gente quer preservar a nossa vida, preservar o que temos, que é nosso, enfim. Então, a gente tem que pensar nisso. A pessoa que nós mais amamos somos nós. E é por isso que, sabiamente, o Senhor nos diz que a gente tem que amar o outro como a gente se ama. Com a gente gasta dinheiro, com a gente compra a melhor comida, com a gente faz os melhores passeios, né? Porque a gente se ama. Da mesma forma como a gente faz com a gente mesmo, motivado pelo amor próprio, né? Lógico, a gente tem que fazer pelo outro, cuidando das suas necessidades, motivados pelo amor do Senhor em nós. Então, quando nós nos preocupamos com o outro, é porque nós sabemos o quanto Deus nos ama e tem cuidado de nós. A lei se resume em amar o próximo, porque quem ama, honra, não tira a vida, não maltrata, não é infiel, não pega o que é do outro, não mente, não cobiça, mas aquela pessoa que o ama o outro, ela gasta a sua vida em favor das pessoas. Então, irmãos, reflita aí você com você mesmo. Se você não possui esse amor, esse aqui que eu acabei de falar, que ama, honra, não tira a vida, não é infiel, não pega o que é do outro, não cobiça, não mente. Se você não tem esse tipo de amor, peça a Deus. Peça a Deus que Ele dá. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. É uma dádiva receber o amor do próprio Deus e doá-lo aos que estão ao nosso redor. Bom, irmãos, agora eu vou terminar dizendo que o abraço é encontro de dois corações. Ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Então, eu deixo todo dia o meu abraço de urso, ó. E lembrando que nós que sabemos que o amor é dádiva, para nós o abraço dá super, mega certo, entendeu, irmãos? Bom, outra coisa que é importante que você se lembre é do Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Agora sim, agora eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.